Pessoal, o Brasil tem uma trajetória de colapso. A minha diferença é, eu tô falando isso desde hoje, eu gostaria muito de ouvir isso da boca dos outros presidenciáveis, porque me imitar na parte de segurança, eles imitam. Eu quero ver eles imitarem nessa parte. Haverá um tipo de coisa que não vai ser, do ponto de vista orçamentário, importante, mas é simbolicamente importante, que é falar, nós faremos juntos sacrifício. Eu vejo grande parte das pessoas discutindo sobre projetos, como você tem mencionado agora aqui, é sempre assim, o tema político é, eu vou fazer, nós vamos fazer. E não é uma crítica a você, tá? É uma crítica na política geral. Na minha visão econômica, obviamente, na minha visão de mundo, o Estado, ele é um dos grandes causadores do problema e das diferenças de classe social. E parece que a gente sempre quer usar quem é o causador de tudo isso como solucionador dos problemas. Então nós vamos criar mais isso, o Estado tem que estar mais presente, o Estado tem que estar aqui. Quando a gente vai começar a partir para entender que o Estado burocratiza e talvez a proposta esteja ao contrário, nós estaremos lá para desburocratizar, nós estaremos lá para flexibilizar o mercado de trabalho, nós estaremos lá para diminuir drasticamente o imposto, porque o Estado não precisa estar pisando na jugular de cada um dos cidadãos diariamente para espoliar, como você muito bem colocou, que eu concordo 100% com você. A gente sai de casa e é roubado todo dia, ou é pelo Estado ou é pela pessoa na rua. Quando a gente começar a entender que podemos ter propostas que passam não pelo que dizem, mas pelo que ninguém diz, que é desburocratizar esse país e torná-lo mais leve, mais fácil para o dia a dia de todos nós. Eu concordo com você. O MBL, em 11 anos, ele talvez tenha sido o grupo político que mais promoveu as ideias liberais no Brasil. Nós fomos os grandes promotores em debates, em redes sociais, discussões, em projetos aprovados, relatorias com nossos políticos. A agenda liberal, a gente teve relatórios de reforma da Previdência no município de São Paulo, por exemplo, tocado por vereador do MBL. Um sujeito que eu não gosto de ficar falando hoje dele, tem até vergonha de citar esse nome, esse cara em público, Fernando Holliday, mas foi vereador nosso por um tempo. E outras, a agenda liberal andou conosco. Nós acreditamos nessa premissa do ser humano livre, sim, como agente que ele próprio vai, através das suas decisões racionais, produzir melhorias econômicas para ele, para a comunidade dele e, por extensão, ao país. Isso é uma premissa do nosso trabalho. Nós também acreditamos, e eu não posso negar, que, por exemplo, quando o Estado brasileiro, em diversos governos, atuou, por exemplo, com as frentes pioneiras, isso vem desde o período da ditadura militar, com a criação da Embrapa e com o crédito que nós temos hoje para o nosso agro, que ele criou o agro mais competitivo do mundo. A gente tem um super agro e o Estado teve um papel nisso. As universidades como a Federal, que tem em Viçosa, a Exalc, tiveram um papel e hoje nós temos um agro que se paga e que hoje é o motor da economia brasileira. A força que integrou IME, ITA, o surgimento da Embraer, a posterior privatização da Embraer, criou um polo de tecnologia sensacional na região do Vale do Paraíba e que hoje está na fronteira do conhecimento e concorre com algumas das maiores potências do mundo nessa área. Então, o Estado nem sempre é deletério. O Estado nem sempre é deletério. Então, a gente consegue encontrar no próprio Brasil exemplos em que o Estado não foi o problema. Eu entendo que existe uma questão, dada uma questão cultural brasileira, que é o patrimonialismo subjacente às relações nossas humanas. A gente vai cair em Sérgio Buarque, eu adoro esse assunto, mas não vou me estender. Que é privatizar quase sempre uma solução para proteger as empresas ou os serviços, vamos dizer, dessa privatização indevida que acontece, que é quando os agentes políticos fazem uso dessa instituição para o seu bel prazer, que isso é o que acontece em praticamente todas essas instituições. Dito isso, como existem alguns poucos bons exemplos, a gente tem que olhar, ver o que funcionou e eventualmente aplicar novamente. Um desafio que eu deixo para todo mundo. Nós temos hoje, lá, e eu falo muito do desenvolvimento do Nordeste, porque quem resolveu o desenvolvimento do Nordeste torna o Brasil um país desenvolvido e resolve inclusive os problemas políticos, vai mudar o perfil do voto no Brasil. A região do Mato Piba, que o agro desenvolvido chegou, com a Embrapa, por exemplo, que tem Tocantins, Piauí, Maranhão e oeste da Bahia. Essa região produz soja, produz milho, bastante. Por que a gente não pode trabalhar para ter um polo de biodiesel ali? Tem tudo. Podemos ter biodiesel competitivo, a Embrapa pode participar disso. Você tem os produtores, você tem o capital. O Estado pode, eventualmente, em alguns momentos, atuar, para ajudar a iniciativa privada a atuar. Eu não tenho medo disso. O que eu não acredito que é o que aconteceu nos atuais governos. Eleição de campeões nacionais, uso desenfreado do BNDES, o que na prática termina em corrupção e ineficiência. Eu não acredito nisso, eu acredito no ser humano e no agente privado como esse verdadeiro indutor, mas eu não demonizo o Estado completamente. Eu aprendi isso com as boas experiências brasileiras. Elias? Na sua fala a gente percebe você em vários momentos mencionando o Nordeste, né? Quando a gente pega ali, estudei um pouquinho ali a questão das assinaturas do Missão, você percebe ali um mapa de calor interessante, né? Vocês são muito fortes no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, inclusive alguns críticos falavam que seria um partido paulistano, né? Enfim.
Mas vocês conseguiram atingir no Brasil inteiro o que a lei exigia para a fundação de partido. 11 anos depois, o que você identifica que vocês ainda não conseguiram se comunicar tão bem com o Nordeste, não conseguiram ter a capilaridade política que vocês têm no Sudeste, no Nordeste, e quais as ações, dá para perceber que você tem bastante proposta para o Nordeste, mas quais ações a que vocês apontam talvez essa não deliberação do Nordeste estar junto com missão? Isso não é só conosco, isso acontece com o campo da direita como um todo, e são várias razões. A própria inclusão digital dos brasileiros com celulares e uso das redes sociais, ele foi mais tardio, onde as regiões elas eram mais humildes em termos econômicos. Então, a gente estava falando de redes sociais usando nas manifestações de 2013, o interior, vamos dizer, do Rio Grande do Norte não estava tão inserido. O celular com a internet, com 3G, 4G, 5G, não era uma realidade naquele momento. Então, você foi tendo uma inclusão tardia e ao longo dessa inclusão você foi tendo uma participação maior em redes sociais e uma alteração, inclusive, no perfil eleitoral, especialmente dos homens. O homem no Nordeste, ele vem cada vez mais indo à direita. Os nossos desempenhos eleitorais na última eleição não devem nada, no Nordeste não devem nada os desempenhos que a gente teve, por exemplo, no Centro-Sul. O nosso vereador em Salvador, o Sandro Filho, ele ficou em 5º ou 6º lugar numa cidade como Salvador. Ele teve 12 mil votos em Salvador, foi muito bem votado. E sem fazer uso daquelas práticas que a gente conhece, que são muito comuns lá, compra de voto, etc. O Faustino hoje é o político no Rio Grande do Norte, é o vereador que nós elegemos em Natal, que mais cresce no Rio Grande do Norte como um todo. Ambos, se quiserem ser deputados federais, são deputados federais praticamente eleitos no estado. E fora do MBL eu posso também dar o exemplo do André Fernandes, que praticamente venceu a eleição em Fortaleza. Então, há uma mudança. E essa mudança é interessante porque algumas pesquisas estavam captando que o homem jovem no Nordeste estava indo mais à direita. Ele estava renegando o governo Lula e ele estava tendo essa tendência. Essa tendência parou, né? O governo Lula voltou a ser bem aprovado entre essas pessoas desse perfil. Mas eu tenho que entender que esse perfil é o perfil que a gente vai navegar e crescer bastante por lá. Renan, até algumas semanas atrás, o MBL era, digamos, parte do governo Tarcísio, por meio da vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa, ocupada pelo deputado Guto Zacarias. O Guto deixou a vice-liderança. Então eu queria te perguntar duas coisas sobre isso. Primeiro, que você esclarecer qual é a relação hoje do MBL com o Tarcísio. Vocês romperam com o Tarcísio, não apoiam mais o Tarcísio. E segundo, você criticou tanto os partidos do Centrão, PSD, com termos bem fortes, PSD, republicanos, PP, PL, todos eles estão no governo Tarcísio, né? Não é uma contradição um pouco essa crítica tão dura a esses partidos, sendo que o MBL estava de uma certa forma representado nesse governo Tarcísio? Não. Assim, o governo Tarcísio ele só tem governabilidade por fazer isso. Isso não impediria a gente de fazer parte desse governo. Na verdade, o Guto ele foi um vice-líder. Isso. É uma posição menor dentro da estrutura. Menor, mas está lá, né? Mas estava lá e ele referendou boa parte das ações do governo Tarcísio, especialmente as ações acertadas. Ele rompeu o Tarcísio por questões outras. O Tarcísio começou a ceder para a Defensoria Pública em São Paulo, teve um aumento de gastos enorme, isso é contra a agenda do Guto. O Guto saiu fora. Agora, a gente tem que entender que essa posição nossa não é uma posição antipolítica, a gente não é antipolítico. Quando eu critico o PSD, eu não estou criticando o PSD por participar do governo Tarcísio. Minha crítica ao PSD, de maneira clara, é por ser um partido que, na maior parte dos municípios do Brasil que ele participa, acho que é o partido que mais ganha prefeituras, ele é altamente fisiológico, os seus eleitos participam de, vamos dizer, formas de exercício político nem um pouco republicanas, não apenas eles, mas os outros partidos do Centrão, não tem lado. Então o PSD é um partido que está com o Lula, está com o Tarcísio. Na verdade, o PSD declarou apoio ao Tarcísio recentemente, ao Eduardo Leite, ao Ratinho Júnior, e está com o Lula. Ou seja, eles estão com todo mundo e não estão com ninguém. E esse tipo de coisa a gente renega. Então, o fato da gente atacar eles nesses termos, e a gente precisa atacar porque é o tipo de política que a gente não aceita. Você fez uma crítica dura ao Kassab agora há pouco, por exemplo, que é um dos homens fortes do governo Tarcísio, por exemplo. Sim. Eu faço e eu Você não vê contradição nisso? Não vejo sequer um problema, porque senão eu vou começar a negar a existência da política. Eu nem abriria um partido político. Eu vou ter que lidar com o fato de eu negar do ponto de vista da ética da responsabilidade, a forma como eles fazem, dentro da ética da convicção, a forma como eles fazem política, mas dentro da ética da responsabilidade, sem alterar meus valores, eu tenho que sentar numa mesa e cumprimentar e conversar com todas essas pessoas. E o Guto, ele teve grandes... Se eu for colocar dentro da lógica da ética da responsabilidade, o Guto, ele foi um melhor ou um pior deputado tendo sido vice-líder do Tarcísio. Eu tenho certeza que ele foi um melhor deputado. Ele é um grande deputado. Ele conseguiu aprovar. Qual é a relação hoje? Qual que é a relação? É de rompimento? É uma relação
cordial e amistosa no sentido de que se o Tarcísio apresentar bons projetos, o Guto votará a favor. Só que a gente sabe que nós temos caminhos diferentes. Nós sempre soubemos que nós tínhamos caminhos diferentes. E esses caminhos eles vão se distanciar cada vez mais. Especialmente agora para as eleições e agora por conta dessa postura dele que ele não vai firmar, vamos dizer, a própria liderança. Isso foi uma forma bonita de explicar que eles romperam? Pode ser, podemos falar nesses termos. Foi uma forma elegante de dizer que eles romperam. Uma forma presidenciável, assim. Talvez um pouquinho presidenciável. É que eu vou ter que, se for eleições, eu terei que ser muito honesto sobre minhas opiniões sobre todos eles. Né? Inclusive o Tarcísio, mas pretendo não tentar ser deselegante. Entendi. Aqui em São Paulo, Renan, a Missão tem planos para o ano que vem, 2026, e aproveito para perguntar, você estava falando muito do que faria no primeiro dia em termos de segurança pública, que é o principal pleito aí nas pesquisas, né, de toda a população. O governador tem falado aqui em São Paulo algo parecido. Ele tem dito que está conseguindo desmobilizar locais em que o crime organizado estava inserido. Ele fala que a Cracolândia acabou por conta da inserção na favela do Moinho, entre outros exemplos. Para você, o que você imagina para esse primeiro futuro possível dia de mandato, faz sentido essa política? De enfrentamento ao crime organizado? Faz. Não só ela, como também uma política de... A gente vai ter que endereçar a questão fiscal no Brasil, que é outro problema. Meio que todo mundo sabe que as contas públicas estão indo para uma trajetória de estouro para 2027. Então esses são os dois temas que o presidente do Brasil vai ter que lidar. E o convite que eu faço para todos os outros presidenciáveis é não só falar o que a gente está falando em termos de segurança pública. Porque hoje eles puxam a pesquisa, isso é legal de falar, isso é bacana. Eu quero saber o que eles vão falar sobre a reforma no Estado brasileiro, a reforma no orçamento brasileiro, que vai machucar privilégio de todo mundo. O Tarcísio, para citar um, ele, sem precisar, ele cedeu para a Defensoria em coisa de 300 milhões assim. Já é o segundo ou terceiro projeto que o governo manda beneficiando o privilégio da Defensoria, sem precisar muito. Como é que esse cara vai lidar com os privilégios do judiciário? Como é que esse cara vai lidar, por exemplo, com as pressões que um governo vai sofrer para andar com reformas que vão precisar, por exemplo, tirar da Constituição os pisos para educação e saúde? Imaginem o tamanho do drama. Como esse governo vai lidar se ele tiver, por exemplo, que congelar eventualmente vencimentos tanto do BPC quanto da aposentadoria? Eu tô falando que o próximo presidente da República talvez terá que fazer isso. Isso é no caminho. Não é? É inclusive a PEC que o Kim protocolou. Eu falo, se eu for presidente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Salário mínimo. Nós vamos ter que desindexar do salário mínimo tanto o BPC quanto a aposentadoria. E o Centrão vai querer te acompanhar nessa, Renan? O Centrão vai ter que acompanhar porque não vai ter dinheiro nem para pagar as emendas deles. Essa é a real. Não vai ter dinheiro para nada. O Brasil está indo para uma trajetória de colapso. A minha diferença eu tô falando isso desde hoje. Eu gostaria muito de ouvir isso da boca dos outros presidenciáveis, porque me imitar na parte de segurança, eles imitam. Eu quero ver eles imitarem nessa parte. E o que eu digo, na presidência da República, para dar o exemplo, assim como a gente citou, tem que estar junto com a tropa, com as polícias militares, na ocupação das favelas para trazer de volta essas pessoas para o território brasileiro, né? Ao mesmo tempo, o presidente da República tem que falar, eu vou fazer esse sacrifício junto com a população e junto com o funcionalismo. Se a gente for falar, a gente fala o tempo todo, vamos enfrentar o alto funcionalismo, vamos. Vamos ter que alterar super salário, vamos ter que estabelecer um limite para o que é indenização, por exemplo, pro alto judiciário, né, para os juízes, etc. Só que o presidente da República e os ministros, haverá um tipo de coisa que não vai ser do ponto de vista orçamentário importante, mas é simbolicamente importante, que é falar, nós faremos junto sacrifício. Inclusive, eu acho que assim, por mais que soe bobo, porque eu comecei a achar essas coisas meio tolas, nesse sentido, com o sacrifício exigido, vamos ter que eventualmente cortar salários de ministros, os deputados da base vão mostrar sacrifícios, porque nós temos que apontar para todo mundo, se eu estiver fazendo sacrifício, vocês vão ter que fazer também.